Você já imaginou o que o universo estava fazendo nos primeiros instantes após o Big Bang? E se eu te dissesse que o telescópio espacial James Webb conseguiu enxergar galáxias formadas apenas 130 a 210 milhões de anos após o início de tudo? Parece impossível, não é mesmo? Mas os dados mais recentes sugerem que estamos prestes a reescrever o que sabemos sobre a evolução do cosmos. Desde sempre, aprendemos que as primeiras galáxias demoraram bilhões de anos para se formar. Mas agora, 9 candidatos a galáxias extremamente distantes aparecem diante dos nossos olhos, desafiando teorias antigas e nos forçando a repensar a velocidade com que o universo floresceu. Estamos diante de algo que pode mudar completamente nossa compreensão sobre a origem da luz e da matéria. O que essas observações significam para nós? Elas não são apenas números ou pontos no espaço. Cada desvio para o vermelho, cada fóton captado pelo James Webb é uma pista sobre como a matéria se organizou tão cedo, sobre como a gravidade e a energia escura trabalharam juntas para criar estruturas cósmicas muito antes do que imaginávamos. É uma oportunidade única de testemunhar a história do universo com detalhes que antes eram inimagináveis. E a melhor parte é que essas descobertas não permanecem apenas nos laboratórios. Elas nos permitem fazer perguntas fundamentais. Como o universo cresceu tão rapidamente? Que forças estavam em ação? E o que isso nos revela sobre a nossa própria existência? Cada resposta que buscamos nos leva a novas perguntas, mantendo-nos à beira de um conhecimento que mistura fascínio e desafio científico. O que você vai descobrir neste vídeo não é apenas mais uma reportagem sobre galáxias distantes. É uma oportunidade de entender como o James Webb capturou o que parecia impossível, como a ciência moderna está remodelando nossa visão do cosmos e quais mistérios ainda estão por vir. Cada detalhe será uma peça do quebra-cabeça e perder um único segundo pode significar deixar escapar a chave de uma das possíveis maiores descobertas da história da astronomia. No coração do cosmos, a luz não é apenas claridade, ela é memória. Cada fóton que chega até nós carrega a assinatura de um tempo em que nem sequer havia estrelas suficientes para iluminar o vazio. O telescópio espacial James Webb, ao abrir sua janela infravermelha, capturou mais do que sinais. Trouxe até nós testemunhos de uma infância cósmica que nunca imaginamos tocar tão cedo. Imagine olhar para uma fogueira distante numa noite fria. Você vê o brilho, mas não o instante em que ela foi acesa. Assim também acontece quando observamos o universo. Mas agora, com os dados do Webb, esse fogo ancestral revela-se não em bilhões de anos, mas em centenas de milhões de anos após o início de tudo. É como se tivéssemos encontrado as primeiras brasas acendendo-se no escuro absoluto. Essas galáxias detectadas não deveriam estar ali, tão cedo, tão estruturadas. Nossos cálculos sempre indicaram que a formação de galáxias exigiria mais tempo, mais acúmulo de matéria, mais estabilidade gravitacional. E, no entanto, lá estão elas, enviando sinais de que a história escrita nos livros talvez seja apenas um esboço incompleto. A ciência é como um mapa. Durante séculos, desenhamos fronteiras, supomos caminhos e marcamos limites. Mas, de repente, o James Webb se tornou um explorador que empurra esse mapa para além da borda, como se dissesse: aqui também existe terra, mesmo que vocês nunca tenham ousado imaginar. Essa é a sensação de observar algo no redshift, de aproximadamente 17 a 25. Cada desvio para o vermelho é como uma régua dobrada no tecido do espaço-tempo.
Ele nos mostra não apenas distância, mas idade. Ao medir essa luz, percebemos que estamos olhando para um universo recém-nascido, ainda moldando suas próprias estruturas, ainda aprendendo a ser cosmos. E o fato de já vermos galáxias inteiras, nesse período, é como encontrar uma árvore adulta em um jardim recém-plantado. Isso provoca desconforto. Se essas galáxias existiam tão cedo, significa que nossa compreensão sobre a formação da matéria, da gravidade e até mesmo da energia escura precisa ser revista. É como se tivéssemos construído uma casa sobre alicerces que agora começam a rachar sob o peso de novas evidências. Mas há também encanto, porque no fundo o que estamos presenciando não é um erro, mas um convite. O universo nos chama a abandonar nossas certezas, a encarar o mistério de frente, a aceitar que aquilo que pensávamos entender era apenas uma sombra na parede da caverna. Esses 9 sinais captados não são apenas dados, são como cartas enviadas do berçário, o cósmico, escritas numa linguagem que ainda estamos aprendendo a decifrar. Eles dizem em silêncio que há mais vida no início do universo do que jamais ousamos imaginar. É preciso, então, compreender que o James Webb não está apenas mostrando imagens bonitas. Ele está rasgando o véu da história cósmica e expondo que a aurora do universo foi mais rápida, mais intensa e talvez mais caótica do que qualquer modelo sugeriu. Essa não é apenas uma questão científica, é filosófica. Porque quando vemos luz viajando por mais de 13 bilhões de anos, o que realmente enxergamos é a resiliência da própria existência. A matéria não apenas surgiu, ela floresceu, contra todas as probabilidades, em um espaço que parecia não permitir nada além de silêncio. Essas descobertas mexem não apenas com teorias, mas com nossa identidade. Afinal, se o universo é capaz de acelerar seus próprios processos de criação, o que isso diz sobre o tempo, sobre a ordem, sobre a necessidade de controle que nós humanos tanto buscamos? O Webb nos mostra que o cosmos não é paciente como imaginávamos. Ele é urgente, explosivo, imprevisível. Ele correu para nascer, correu para brilhar, correu para se tornar plural. E nesse ritmo frenético, somos convidados a reconhecer que a vida, a consciência e até mesmo nossas perguntas fazem parte dessa mesma pressa. O impacto é inevitável. Ou reescrevemos nossos modelos, ou aceitamos viver com um universo que ri da nossa tentativa de organizá-lo. O Webb não apenas vê, ele revela. E cada revelação nos lembra que a ciência, por mais sólida que pareça, ainda é apenas um idioma em construção diante da vastidão do real. E talvez seja exatamente isso o mais fascinante. O desconforto, que sentimos não é sinal de fracasso, mas de avanço, porque o verdadeiro conhecimento não nasce do conforto, mas da ruptura. O Webb nos trouxe até aqui para isso, para romper. O universo, em sua juventude, não era um palco tranquilo. Era um mar revolto, cheio de partículas em colisão, campos magnéticos instáveis e temperaturas tão altas que nada parecia capaz de permanecer coeso. Ainda assim, em meio a esse caos primordial, a luz começou a traçar seu caminho. E é essa luz, vinda de épocas impossivelmente remotas, que hoje o James Webb conseguiu alcançar. Cada fóton que atravessa o espelho dourado do telescópio é como um sobrevivente de uma guerra antiga. Ele carrega consigo as cicatrizes do tempo, os traços da expansão, o cansaço de ter viajado por mais de 13 bilhões de anos até chegar à nossa percepção. Ao estudá-lo, não apenas vemos o passado, tocamos na persistência da própria realidade. As 9 galáxias candidatas encontradas nessa faixa de redshift não são apenas manchas de luz.
São estruturas que indicam que estrelas massivas, enxames estelares e até halos de matéria escura já estavam em plena atividade quando o universo mal havia completado 200 milhões de anos. Isso é o equivalente a ver uma cidade iluminada numa madrugada em que ainda se esperava o escuro completo. Durante décadas, os modelos cosmológicos sugeriam que o nascimento das primeiras galáxias ocorreria de forma gradual, como árvores crescendo em um campo aberto. Porém, o Webb mostra algo diferente, um surto, um nascimento coletivo quase impaciente, como se o cosmos tivesse pressa em se reconhecer. Essa pressa desafia nossa compreensão da física. Para que essas galáxias existissem tão cedo, seria necessário que a matéria se organizasse em escalas quase impossíveis. A gravidade teria que atuar como um escultor apressado, moldando blocos inteiros de estrelas em um tempo que acreditávamos ser insuficiente. Há uma beleza paradoxal nisso. Porque ao mesmo tempo em que nossas teorias se mostram frágeis, o universo nos presenteia com uma visão poética, a de que a criação não é linear, mas cheia de saltos, rupturas e explosões inesperadas. É como uma sinfonia que, em vez de começar com notas tímidas, irrompe em acordes grandiosos logo nos primeiros instantes. Os astrofísicos agora se veem diante de um dilema. Ou os modelos atuais precisam ser reajustados para aceitar que a formação galáctica foi muito mais rápida do que supunhamos, ou há algo ainda oculto na física fundamental. Talvez novas partículas, novas interações, novos princípios que ainda não ousamos nomear. Essa tensão é fértil, porque cada galáxia identificada nesse abismo temporal é uma pista, um fragmento de um quebra-cabeça que expõe a limitação das nossas lentes conceituais. E, como todo bom enigma, quanto mais tentamos resolvê-lo, mais ele parece se expandir. Diante de nós, o James Webb, portanto, não é apenas um telescópio. Ele é um mensageiro. Seu olhar infravermelho é capaz de atravessar véus de poeira cósmica, revelando o que estava escondido. Como uma tocha acesa em uma caverna, ele ilumina recantos que antes pareciam intocáveis, mostrando que a realidade sempre foi mais vasta do que a ousadia da nossa imaginação. E o mais impressionante é que não estamos falando de uma ou duas anomalias isoladas. São 9 candidatas que, se confirmadas, consolidam a ideia de que a história do universo é bem mais acelerada do que a narrativa estabelecida. Isso não é detalhe, é revolução. Pense no impacto psicológico disso. Durante séculos, acreditamos que o cosmos se desenrolava em uma cadência lenta, quase previsível. Agora, descobrimos que ele é, na verdade, um rio turbulento, capaz de saltar etapas e desafiar nossos cálculos. Esse choque não é apenas científico, é existencial, pois se o universo foi capaz de se reinventar tão cedo, o que isso nos ensina? Sobre a própria vida? Talvez a mensagem seja que a criação não precisa de tempo infinito para florescer. Basta intensidade, basta energia, basta a decisão invisível do próprio cosmos em ser mais do que silêncio. É esse tipo de revelação que transforma o James Webb em algo além de um instrumento astronômico. Ele se torna uma metáfora viva de que sempre há mais do que conseguimos ver e de que o desconhecido não é um vazio ameaçador, mas uma promessa de descobertas que nos obrigam a crescer. Ao final, o que o Webb nos entrega não são respostas definitivas, mas o lembrete de que o conhecimento é uma estrada sem fim. Cada descoberta é um portal que se abre, e diante dessas galáxias ancestrais, sentimos que a estrada é muito mais longa, misteriosa e luminosa do que jamais supusemos. Cada galáxia descoberta pelo James Webb
não fala através de palavras, mas através de sinais. Esses sinais viajam pelo espaço como sussurros de uma era perdida e só podem ser decifrados quando traduzidos pela linguagem da luz. É essa luz que se estende, se alonga, se estica pelo tecido do cosmos até se transformar em algo quase imperceptível para nós. O nome técnico desse fenômeno é redshift, o desvio para o vermelho. Quanto mais distante e antiga é a galáxia, mais a sua luz é esticada pela expansão do universo. É como se o próprio espaço fosse um elástico invisível, puxando cada fóton até que sua cor original se torne irreconhecível. O Webb, com sua visão infravermelha, é a única janela que pode captar esses sinais. Para ele, o que parece escuridão para nós é, na verdade, um campo vibrante de informações. Cada ponto luminoso é um arquivo, um testemunho de um tempo em que nem sequer existiam planetas como a Terra. E quanto maior o redshift, mais fundo no tempo olhamos. No caso dessas 9 galáxias candidatas, estamos falando de valores próximos a Z13, Z14, uma profundidade que nos leva a momentos em que o universo ainda não tinha sequer completado 300 milhões de anos de idade. Isso é estar na beira da aurora cósmica. Esses números frios e técnicos escondem uma beleza silenciosa, pois cada redshift elevado é uma janela aberta para uma era em que a realidade estava sendo escrita pela primeira vez. Como arqueólogos da luz, os cientistas extraem significados de fragmentos quase invisíveis, mas o suspense começa justamente aqui. Quanto mais extremo é o redshift, maior é a chance de erro. Essas galáxias podem ser fantasmas, ilusões produzidas por poeira cósmica ou pela sobreposição de sinais. O Webb nos entrega dados que brilham, mas a interpretação ainda é um campo de incertezas. Essa incerteza não diminui a descoberta. Ao contrário, ela a engrandece, porque o verdadeiro mistério não está apenas no que vemos, mas no que pode estar escondido entre os pixels das imagens. Cada análise é como decifrar um código antigo em que um detalhe pode mudar toda a história. Imagine a tensão dentro das equipes científicas. De um lado, a empolgação por uma possível revolução na cosmologia. Do outro, o peso da responsabilidade em não proclamar conclusões precipitadas. Entre esses extremos, vive o suspense, uma espera que transforma cada nova observação em um ato de coragem. E é aqui que a ciência se encontra com o drama humano, pois diante do desconhecido, somos forçados a reconhecer nossas limitações. Por mais avançada que seja a tecnologia, ainda somos aprendizes, tropeçando no escuro, tentando compreender um universo que não tem obrigação nenhuma de ser simples. Esse contraste entre a precisão dos números e a imensidão do mistério é o que dá força a essas descobertas. Cada valor de redshift não é apenas uma medida, mas uma porta que se abre para regiões do tempo que até ontem eram inalcançáveis. E mesmo que algumas dessas galáxias se revelem ilusões, o fato de termos chegado tão longe já é, por si, só um salto histórico. É como se tivéssemos escalado uma montanha inimaginável e, ao olhar para frente, percebêssemos que ainda há picos maiores à espera. No silêncio do espaço, a luz guarda segredos que não podem ser apressados. Ela exige paciência, exige humildade. E ao escutá-la, descobrimos que o universo não apenas existe, ele fala. Sua voz é lenta, mas ressoa com profundidade. O James Webb, nesse ponto, não é apenas um instrumento científico. Ele é uma ponte entre dois abismos, o abismo da ignorância e o abismo do infinito. E cada fóton coletado é uma tábua dessa ponte, sustentando nossa caminhada rumo ao desconhecido. E assim, enquanto os dados continuam a ser analisados, paira no ar a sensação de que estamos apenas no começo,
que esses sinais luminosos não são respostas finais, mas convites. Convites para mergulhar ainda mais fundo no mistério da criação. À medida que os dados do James Webb se acumulam, um dilema começa a emergir. Aquilo que vemos não deveria existir. Essas galáxias são grandes demais, massivas demais, brilhantes demais para um universo tão jovem. É como encontrar arranha-céus, erguidos em meio ao alicerce de uma fundação que mal começou a ser construída. A teoria tradicional nos dizia que as primeiras estrelas levaram centenas de milhões de anos para reunir matéria suficiente e formar estruturas complexas. Mas essas observações parecem atropelar o relógio cósmico, desafiando a lógica aceita até agora. É como se o universo tivesse pressa em se organizar, desobedecendo ao roteiro que os cientistas acreditavam conhecer. Esse é o ponto onde a ciência se transforma em um campo de batalha silencioso. De um lado, as teorias bem estabelecidas, protegidas por décadas de cálculos, simulações e observações. Do outro, as evidências frescas, afiadas como lâminas, cortando camadas de certezas e revelando algo que pode estar além da compreensão atual. E o drama não está apenas nos números, mas no impacto psicológico. Se essas galáxias realmente são o que parecem ser, isso significa que a própria narrativa do Big Bang precisará ser reescrita. Não a explosão em si, mas a velocidade com que o cosmos se organizou após o nascimento. Estamos falando de mexer nas fundações da cosmologia. A tensão aumenta, porque cada espectro analisado pode confirmar ou desmontar essa possibilidade. É um jogo de paciência, em que cada detalhe precisa ser examinado com precisão microscópica. E nesse jogo, não existe espaço para erro. Uma interpretação precipitada pode transformar uma revolução em um equívoco. Mas é justamente essa linha tênue entre erro e descoberta que dá vida à ciência. O suspense nasce do risco, e aqui o risco é imenso, pois, se confirmado, o que temos diante de nós é uma ruptura de paradigma, um daqueles momentos raros em que o conhecimento humano dá um salto, deixando para trás antigas muralhas conceituais. Pense, na cena, laboratórios pelo mundo inteiro conectados a um mesmo mistério, olhos grudados em gráficos e espectros, corações acelerados diante de sinais que parecem sussurrar uma nova história cósmica. Não há tiros, não há explosões, mas existe ação, a ação silenciosa da mente humana tentando decifrar o impossível. E essa ação é dramática, porque não acontece apenas nos computadores. Ela ecoa na própria identidade da nossa espécie. Afinal, se o universo se formou mais rápido e mais complexo do que imaginávamos, o que isso diz sobre nossa compreensão da realidade? Estamos preparados para viver em um cosmos que é mais criativo do que nossos modelos ousaram prever? Essa é a beleza e o peso da descoberta. Cada dado que chega é como uma peça que não encaixa no quebra-cabeça. E quanto mais tentamos forçar a lógica, mais percebemos que talvez o erro não esteja na peça, mas na imagem que acreditávamos estar montando. Os cientistas, nesse momento, não são apenas observadores. Eles se tornam personagens de um drama intelectual, enfrentando a possibilidade de que toda uma geração de teorias precise ser ajustada, talvez até abandonada. É como se o universo estivesse testando nossa humildade, colocando diante de nós um enigma que não aceita respostas fáceis. E esse drama não é apenas técnico ou filosófico, ele é existencial. Porque se o cosmos realmente é capaz de acelerar sua própria criação de formas que não entendemos, isso significa que o mistério da origem é ainda mais profundo e inacessível do que acreditávamos. Mas essa inacessibilidade não nos paralisa.
Pelo contrário, ela nos move. É no atrito entre dúvida e descoberta que a humanidade encontra força para avançar. É no choque entre o impossível e o real que nascem as revoluções do pensamento. E assim, diante dessas galáxias impossíveis, o James Webb nos lembra de que a verdadeira ação não está apenas nas explosões estelares, mas no silêncio das perguntas que ainda não sabemos responder. O drama é cósmico, mas também humano. E a cada fóton analisado, sentimos que estamos diante de algo que ultrapassa a ciência, algo que toca a essência da existência. O silêncio do espaço profundo não é vazio. Ele carrega memórias, cicatrizes de um universo em construção, vestígios de uma ordem que ainda não aprendemos a decifrar. Cada fóton que o James Webb captura não é apenas luz, é uma mensagem enviada há bilhões de anos, esperando que uma consciência ousasse finalmente escutá-la. Essas 9 galáxias candidatas, situadas entre 130 e 210 milhões de anos após o nascimento do cosmos, não são apenas pontos distantes em gráficos de desvio para o vermelho. Elas são testemunhas silenciosas de uma época em que tudo ainda estava sendo definido. E o que elas revelam é desconcertante. A arquitetura do universo não seguiu o roteiro esperado. Aqui, o clímax não é uma explosão visível, mas a implosão de certezas. Porque aceitar que estruturas tão imensas já estavam lá tão cedo significa que nossa compreensão do tempo cósmico é limitada, talvez até ingênua. É como se o relógio universal tivesse corrido em um compasso que não conseguimos acompanhar. O drama cresce porque essa descoberta não é um detalhe, não é uma anomalia isolada. É um espelho que reflete a fragilidade dos modelos que usamos para explicar o todo. A ciência, tão confiante em suas simulações, precisa agora encarar o inesperado. O cosmos é mais ousado do que nossas equações, e nesse momento percebemos algo maior. Não se trata apenas de medir distâncias, calcular massas ou ajustar fórmulas. Trata-se de reconhecer que estamos diante de uma fronteira, um território inexplorado, onde até os melhores mapas se tornam borrões diante do infinito. O clímax é construído pelo peso da possibilidade. Se essas galáxias realmente confirmarem sua natureza, a história da formação cósmica precisará ser recontada desde o início. Estaremos diante de um dos maiores rearranjos intelectuais da história da humanidade. É ciência, mas soa como revolução. E essa revolução não acontece com bandeiras ou discursos. Ela acontece em silêncio, nas telas iluminadas dos observatórios, nos cálculos feitos de madrugada, nas mentes que não conseguem dormir porque pressentem que o universo lhes entregou um segredo precioso demais para ser ignorado. Há beleza nesse clímax, mas também há vertigem. Porque ao mesmo tempo em que avançamos, nos damos conta de que cada resposta traz consigo um novo abismo de perguntas. É um ciclo sem fim, como ondas que nunca param de quebrar na praia escura do desconhecido. O espectador dessa cena cósmica, nós, não é apenas testemunha, somos parte do enigma. Cada nova observação não apenas revela o universo, mas também nos revela, expondo os limites daquilo que chamamos de compreensão. E é aqui que a narrativa ganha seu tom épico. Não estamos apenas estudando galáxias antigas. Estamos olhando para o espelho primordial, que pode revelar por que existimos, como existimos e até onde nossa curiosidade pode nos levar. Esse clímax nos força a contemplar a humildade. Somos uma espécie recente, perdida em um planeta minúsculo, mas ousada o suficiente para erguer instrumentos que perscrutam os confins do tempo. E ao fazê-lo, descobrimos que a realidade não é apenas maior do que pensamos. Ela é mais veloz, mais criativa, mais misteriosa. No fundo, o James Webb não está apenas revelando galáxias.
Ele está testando nossa capacidade de lidar com a dúvida, nossa coragem de enfrentar o impossível e nossa disposição de abandonar certezas para abraçar o desconhecido. O clímax não é uma resposta. É a percepção de que estamos vivendo um daqueles raros momentos em que a história muda e quando o universo decide falar, resta apenas a nós escutar com reverência, sabendo que cada descoberta é, na verdade, um convite para continuar a busca. Há algo de profundamente humano no ato de olhar para o início do universo, porque no fundo não buscamos apenas galáxias, buscamos respostas sobre nós mesmos. Cada ponto luminoso captado pelo James Webb é um eco que nos lembra de onde viemos, mas também um espelho que pergunta para onde vamos. Essas galáxias remotas, escondidas nos primeiros instantes após o Big Bang, não são apenas estruturas físicas, elas são símbolos. Representam a pressa da criação, a ousadia de um cosmos que se apressou em erguer colunas de luz antes mesmo de a escuridão se dissipar por completo. E aqui, a ciência encontra a poesia. Porque falar de redshifts extremos, de Z17 ou Z20 e 5, é também falar de um tempo em que a matéria ainda aprendia a ser matéria, em que a energia e o caos dançavam lado a lado como irmãos inseparáveis. Essa dança continua dentro de nós. O fascínio surge porque percebemos que o universo não é apenas externo. Ele respira em nossos átomos, pulsa em nossas células e se esconde no silêncio entre nossos pensamentos. Ao olhar para essas galáxias, é como se estivéssemos olhando para fragmentos esquecidos de nossa própria origem. A reflexão se torna inevitável. Se o cosmos foi capaz de erguer estruturas tão grandiosas em tão pouco tempo, o que isso nos diz sobre o potencial adormecido dentro de nós? Talvez a pressa da criação também esteja inscrita em nosso DNA, esperando ser despertada. A beleza dessa descoberta não está apenas na distância que nos separa dessas galáxias, mas na proximidade simbólica que elas criam com nossa busca por sentido. O mesmo impulso que fez a matéria se organizar em estrelas é o que hoje nos leva a erguer telescópios rumo ao desconhecido. E essa busca não é neutra. Ela carrega medo, expectativa, esperança. Porque cada vez que abrimos uma nova janela para o universo, também abrimos uma nova janela dentro de nós. O infinito lá fora é o mesmo infinito que arde no silêncio de nossa consciência. Ao mesmo tempo, há um desconforto. Porque olhar para essas origens significa confrontar a pequenez daquilo que consideramos absoluto. Significa aceitar que, diante do tempo cósmico, nossas certezas são grãos de areia em um deserto sem fim. Mas talvez essa seja justamente a beleza. Não precisamos ser donos da resposta para sermos parte da pergunta. O universo nos convida não a dominar o mistério, mas a habitá-lo, a nos perder dentro dele até que a busca se torne mais importante do que a chegada. As galáxias recém-descobertas não nos oferecem garantias, elas nos oferecem uma promessa, a de que sempre haverá mais a descobrir, mais a questionar, mais a sentir. É uma jornada que não termina, mas que cresce a cada passo. E quanto mais fundo olhamos, mais percebemos que o cosmos não é apenas vasto, ele é íntimo. Ele toca nossos dilemas, reflete nossas contradições, ecoa nossas fragilidades. É como se o universo dissesse: eu também sou inacabado, eu também sou movimento, eu também sou busca. Essa reflexão muda a forma como olhamos para o céu. Não vemos apenas estrelas, mas possibilidades. Não vemos apenas passado, mas um presente contínuo que insiste em nos lembrar de que estamos conectados a algo maior, algo que nunca poderá ser totalmente explicado. E assim, o James Webb deixa de ser apenas um telescópio. Ele se torna uma ponte.
uma ponte entre eras, entre dimensões, entre o que sabemos e o que ousamos imaginar. Uma ponte que liga a vastidão lá fora ao abismo silencioso dentro de nós. Porque no final, ao olhar para o universo primordial, não estamos apenas estudando o cosmos. Estamos aprendendo a ler, em sua linguagem de luz, a história secreta daquilo que nos faz humanos. Há algo de profundamente humano no ato de olhar para o início do universo, porque no fundo não buscamos apenas galáxias, buscamos respostas sobre nós mesmos. Cada ponto luminoso captado pelo James Webb é um eco que nos lembra de onde viemos, mas também um espelho que pergunta para onde vamos. Essas galáxias remotas, escondidas nos primeiros instantes após o Big Bang, não são apenas estruturas físicas. Elas são símbolos. Representam a pressa da criação, a ousadia de um cosmos que se apressou em erguer colunas de luz antes mesmo de a escuridão se dissipar por completo. E aqui, a ciência encontra a poesia. Porque falar de redshifts extremos, de Z17 ou Z20 e 5, é também falar de um tempo em que a matéria ainda aprendia a ser matéria, em que a energia e o caos dançavam lado a lado como irmãos inseparáveis. Essa dança continua dentro de nós. O fascínio surge porque percebemos que o universo não é apenas externo. Ele respira em nossos átomos, pulsa em nossas células e se esconde no silêncio entre nossos pensamentos. Ao olhar para essas galáxias, é como se estivéssemos olhando para fragmentos esquecidos de nossa própria origem. A reflexão se torna inevitável. Se o cosmos foi capaz de erguer estruturas tão grandiosas em tão pouco tempo, o que isso nos diz sobre o potencial adormecido dentro de nós? Talvez a pressa da criação também esteja inscrita em nosso DNA, esperando ser despertada. A beleza dessa descoberta não está apenas na distância que nos separa dessas galáxias, mas na proximidade simbólica que elas criam com nossa busca por sentido. O mesmo impulso que fez a matéria se organizar em estrelas é o que hoje nos leva a erguer telescópios rumo ao desconhecido. E essa busca não é neutra. Ela carrega medo, expectativa, esperança. Porque cada vez que abrimos uma nova janela para o universo, também abrimos uma nova janela dentro de nós. O infinito lá fora é o mesmo infinito que arde no silêncio de nossa consciência. Ao mesmo tempo, há um desconforto. Porque olhar para essas origens significa confrontar a pequenez daquilo que consideramos absoluto. Significa aceitar que, diante do tempo cósmico, nossas certezas são grãos de areia em um deserto sem fim. Mas talvez essa seja justamente a beleza. Não precisamos ser donos da resposta para sermos parte da pergunta. O universo nos convida não a dominar o mistério, mas a habitá-lo, a nos perder dentro dele até que a busca se torne mais importante do que a chegada. As galáxias recém-descobertas não nos oferecem garantias, elas nos oferecem uma promessa, a de que sempre haverá mais a descobrir, mais a questionar, mais a sentir. É uma jornada que não termina, mas que cresce a cada passo. E quanto mais fundo olhamos, mais percebemos que o cosmos não é apenas vasto, ele é íntimo. Ele toca nossos dilemas, reflete nossas contradições, ecoa nossas fragilidades. É como se o universo dissesse: eu também sou inacabado, eu também sou movimento, eu também sou busca. Essa reflexão muda a forma como olhamos para o céu. Não vemos apenas estrelas, mas possibilidades. Não vemos apenas passado, mas um presente contínuo que insiste em nos lembrar de que estamos conectados a algo maior, algo que nunca poderá ser totalmente explicado. E assim, o James Webb deixa de ser apenas um telescópio. Ele se torna uma ponte entre eras, entre dimensões, entre o que sabemos e o que ousamos imaginar.
Uma ponte que liga a vastidão lá fora ao abismo silencioso dentro de nós. Porque no final, ao olhar para o universo primordial, não estamos apenas estudando o cosmos. Estamos aprendendo a ler, em sua linguagem de luz, a história secreta daquilo que nos faz humanos. Toda revelação carrega consigo um preço, porque não é possível abrir as janelas do universo sem que um vento desconhecido atravesse também as nossas convicções. O James Webb não apenas nos mostrou galáxias distantes, ele nos obrigou a enxergar a fragilidade de nossas certezas. O impacto dessas descobertas não está restrito às academias ou aos artigos científicos. Ele invade nossas casas, nossas conversas, nossos silêncios, porque quando compreendemos que a ordem cósmica é muito maior do que qualquer narrativa humana, começamos a questionar o valor das nossas próprias escolhas. Há um desconforto profundo em perceber que vivemos em um palco de dimensões incalculáveis. Um palco onde não somos os protagonistas absolutos, mas apenas fragmentos de poeira consciente que ousam observar o espetáculo do qual fazem parte. Esse desconforto é também um convite. Convite para assumir uma nova responsabilidade, a de olhar para além de nós mesmos. Porque se o universo é capaz de erguer estruturas tão grandiosas em tão pouco tempo, será que nós também não somos chamados a construir algo que vá além da nossa própria sobrevivência imediata? O fardo da revelação não é apenas científico, mas moral. Cada descoberta cósmica nos obriga a repensar nossas prioridades aqui na Terra. O contraste entre as galáxias que florescem no silêncio e as guerras que devastam nosso planeta grita dentro de nós como uma contradição insuportável. E é nesse ponto que o universo se torna espelho. As luzes que atravessam bilhões de anos para chegar até nós não apenas iluminam o passado cósmico, mas revelam o presente humano. Elas nos confrontam com a pergunta silenciosa: o que você tem feito com o tempo que lhe foi dado? Essa pergunta ecoa porque sabemos a resposta, ainda que não queiramos admiti-la. Investimos mais energia em disputas do que em descobertas, mais esforço em dividir do que em unir. Enquanto o cosmos nos mostra abundância, vivemos presos em narrativas de escassez. Mas talvez seja justamente esse contraste que torne o momento histórico tão crucial. O James Webb não nos entregou apenas dados científicos. Ele nos entregou um chamado. Chamado para olhar para o alto, mas também para dentro. Para enxergar que não podemos explorar as estrelas se não aprendermos primeiro a cuidar daquilo que temos sob os pés. A responsabilidade que nasce dessa revelação é imensa, porque agora sabemos que o universo floresceu rapidamente, que a vida não é um acidente improvável, que a criação é mais dinâmica e ousada do que jamais imaginamos. E esse conhecimento não pode ser ignorado. Ignorá-lo seria um insulto à própria consciência. Seria como fechar os olhos diante de um espelho que nos revela aquilo que não temos coragem de enfrentar. O cosmos nos deu a chave, mas cabe a nós decidir se teremos a coragem de atravessar a porta. E talvez essa seja a verdadeira medida da inteligência. Não apenas a capacidade de compreender o universo, mas a disposição de transformar essa compreensão em ação responsável. Porque de nada adianta conhecer as estrelas se permanecemos cegos para as dores da Terra. O fardo da revelação é, portanto, também um privilégio. É o peso de carregar em nossas mãos a possibilidade de mudança. O universo nos mostrou sua pressa em criar, sua ousadia em expandir. Agora é nossa vez de ousar, não na destruição, mas na construção. E essa construção começa no silêncio de cada consciência. Começa quando permitimos que a luz das primeiras galáxias atravesse
Não apenas nossos telescópios, mas também nossas escolhas, nossas relações, nossos caminhos, porque o cosmos não nos pede adoração. Ele nos pede responsabilidade. Há momentos em que o universo parece falar conosco não por palavras, mas por símbolos. O James Webb não apenas captou imagens, ele capturou ecos. Ecos que atravessaram eras inimagináveis para finalmente tocar nossa consciência aqui e agora. Cada fóton que chega até nós carrega uma mensagem cifrada. Ele nos diz que o cosmos não é distante, mas íntimo. Não é apenas um palco indiferente, mas um espelho vivo que guarda nossas perguntas mais profundas e devolve respostas em forma de silêncio luminoso. Esse silêncio é talvez a maior revelação, porque ele não nos oferece certezas, mas convites. Convites para expandir o olhar, para ultrapassar os limites da razão, para aceitar que há mistérios que não foram feitos para serem decifrados, mas vividos. E nesse instante, compreendemos que o James Webb não é apenas uma máquina. Ele é um instrumento de memória. Ele trouxe até nós lembranças de um tempo que antecede qualquer história humana. Lembranças que estavam adormecidas no próprio tecido da criação. Ver galáxias tão distantes não é apenas um ato científico, é uma experiência quase espiritual. É como segurar em nossas mãos o diário secreto do universo, escrito em códigos de luz, revelando capítulos que nossa mente nunca ousou imaginar. Mas essa revelação não vem sem inquietação. Porque se o cosmos floresceu tão cedo, tão rápido, o que mais ele guarda, além do que já ousamos ver? Que segredos repousam ainda invisíveis, aguardando o momento certo para se mostrarem? A sensação é de estar diante de uma verdade que nos excede, uma verdade que não cabe em telescópios, nem em equações, nem em livros. Uma verdade que se esconde no simples fato de que existimos e que somos capazes de olhar para o infinito e nos reconhecer nele. Esse reconhecimento é ao mesmo tempo vertigem e consolo. Vertigem porque nos mostra o quão pequenos somos diante da eternidade. Consolo porque nos revela que, apesar de pequenos, fazemos parte dela de forma inseparável. Talvez seja esse o verdadeiro impacto da ciência cósmica. Não apenas explicar o que vemos, mas transformar o modo como nos vemos. Porque ao contemplar as primeiras galáxias, não contemplamos apenas o passado, contemplamos o espelho de nossa própria origem. E nesse espelho, a pergunta inevitável surge como um sussurro. Se o universo foi capaz de criar tanto em tão pouco tempo, o que ele ainda espera de nós? O que ainda pulsa adormecido no centro da nossa consciência, aguardando o momento certo para nascer? O eco da eternidade não é apenas sobre o início de tudo, é sobre o agora, sobre a chance de percebermos que cada respiração, cada escolha, cada instante é também uma criação. Somos coautores de um enredo muito maior do que podemos compreender. O James Webb nos deu uma janela para o abismo, mas também nos mostrou que esse abismo é fértil. Ele não é apenas vazio, mas gestação. É a prova de que o nada pode ser o ventre do tudo e que do silêncio podem nascer mundos inteiros. E quando essa consciência nos invade, entendemos que a verdadeira descoberta não está apenas nas galáxias recém-reveladas. Está naquilo que elas despertam dentro de nós. A percepção de que o universo não é algo a ser contemplado de fora, mas algo que respira junto conosco. Chegamos ao ponto em que a luz capturada pelo James Webb não é apenas observação, mas revelação. Cada fóton que atravessa bilhões de anos-luz é uma mensagem do cosmos, escrita em silêncio e traduzida pela consciência humana. Essas galáxias recém-descobertas não são apenas objetos distantes. Elas são testemunhos da urgência e da audácia do universo em se expandir, em criar, em se projetar para além de si mesmo.
Cada ponto de luz é uma história que desafia nossa percepção de tempo e espaço. Ao contemplar essas estruturas primitivas, percebemos que não há hierarquia entre observador e observado. O cosmos nos observa tanto quanto o observamos. Ele nos molda, nos desafia e nos convida a participar da criação em um nível profundo. A magnitude dessa descoberta não se limita ao escopo científico. Ela é também um convite à introspecção. Se o universo pôde se organizar em tão pouco tempo após o Big Bang, que potencial ainda dorme dentro de nós, aguardando despertar? O fascínio não está apenas na distância ou no brilho das galáxias, mas na conexão invisível que estabelece com nossa própria história. Cada átomo em nosso corpo já viajou por caminhos semelhantes, já percorreu as mesmas eras cósmicas antes de nos formar. Essa percepção transforma a ciência em experiência viva. Não é mais apenas uma coleção de dados ou equações. É uma narrativa emocional, uma ponte entre o que somos e o que fomos destinados a compreender. Cada descoberta torna-se também um espelho da consciência. Ao contemplar o universo primitivo, sentimos simultaneamente assombro e humildade. Assombro diante da vastidão do cosmos, humildade diante da finitude de nossas certezas. Mas é nesse equilíbrio que nasce a verdadeira sabedoria. Reconhecer que a busca é infinita e que a compreensão é apenas um lampejo. O James Webb nos permite enxergar não apenas passado, mas possibilidades futuras. Cada galáxia distante é um lembrete de que a criação é incessante, que o cosmos não para e que a vida, de alguma forma, é inevitável diante da vastidão. E, nesse momento, compreendemos que ciência e poesia não estão separadas. Cada equação sobre redshift, cada medida de luminosidade ecoa como verso de uma narrativa cósmica que nos envolve e nos desafia a compreender o sentido de nossa própria existência. O universo não é apenas cenário, é protagonista. Ele molda não apenas a matéria, mas também nossa consciência, nossos sonhos, nossas perguntas mais íntimas. E a cada nova observação, percebemos que nossa responsabilidade cresce, assim como nosso potencial de reflexão e criação. A beleza dessa conexão é silenciosa, mas poderosa. É a lembrança constante de que não estamos isolados, de que nossas escolhas reverberam não apenas na Terra, mas naquilo que chamamos de cosmos, uma rede infinita de causa e efeito, luz e sombra. Ao contemplar essas galáxias, não vemos apenas o início do universo, mas também o início de uma compreensão mais profunda sobre nós mesmos. Cada descoberta científica se transforma em metáfora existencial, cada dado num espelho do que somos capazes de imaginar e sentir. E assim, chegamos ao ápice do desenvolvimento. Um estado de consciência expandida, onde a ciência se encontra com a contemplação e a informação com a emoção. É um convite silencioso para que cada espectador reconheça a vastidão do universo e, ao mesmo tempo, a profundidade do seu próprio ser. Porque, no fim, o que o James Webb nos mostrou não é apenas galáxias distantes, mas a prova de que cada olhar lançado ao cosmos é também um olhar lançado para dentro, para os mistérios, os potenciais e as verdades que habitam em nós. O que o James Webb nos mostrou vai além de imagens. Cada galáxia detectada, cada fóton registrado, é uma janela direta para os primeiros momentos do universo, oferecendo evidências concretas que desafiam décadas de modelos teóricos. A existência de galáxias tão antigas, formadas entre 130 e 210 milhões de anos após o Big Bang, redefine nossa compreensão da formação de estruturas cósmicas. Isso não é especulação. São dados reais, capturados com precisão incomparável.
Quando olhamos para esses pontos luminosos no céu profundo, percebemos que a evolução do universo foi mais rápida e mais eficiente do que imaginávamos. As forças da gravidade, da matéria escura e da energia escura se combinaram para criar complexidade em um tempo surpreendentemente curto. Cada desvio para o vermelho registrado pelo James Webb nos dá pistas sobre a distância e o tempo, mostrando que essas galáxias são não apenas antigas, mas também pioneiras em densidade estelar e formação de elementos. É um retrato detalhado de um universo em expansão precoce. O mais impressionante é que essas observações não confirmam apenas hipóteses, elas provocam novas perguntas. Como a matéria conseguiu se organizar tão rapidamente? Que processos físicos ainda não foram completamente compreendidos? Cada resposta abre um novo horizonte de investigação. Essa descoberta também impacta nossa percepção da própria história cósmica. Não estamos apenas olhando para o passado, estamos testemunhando a eficiência e a resiliência das leis físicas universais desde os primeiros momentos da existência. O James Webb permite que cientistas identifiquem galáxias candidatas que seriam invisíveis para telescópios anteriores. Isso significa que, pela primeira vez, podemos estudar a composição, a formação estelar e o crescimento dessas estruturas em detalhes nunca antes alcançados. O impacto dessas descobertas vai além da astronomia. Ele toca a física, a cosmologia e até mesmo a filosofia da ciência, desafiando nossas ideias sobre a cronologia do universo e a evolução das primeiras estrelas e galáxias. Cada imagem capturada pelo James Webb é mais do que um registro visual. É um documento histórico do universo, com informações que nos permitem mapear as primeiras centenas de milhões de anos de existência de maneira direta e verificável. Os cientistas agora podem testar modelos de formação de galáxias em condições extremamente antigas e refinadas, ajustando teorias sobre densidade de matéria, taxas de formação estelar e influência da energia escura em períodos iniciais. Essa riqueza de dados transforma o James Webb em um verdadeiro observatório do passado, mas também em uma ferramenta para prever a evolução futura do cosmos. Cada descoberta inicial será a base para décadas de investigação. A magnitude do que estamos presenciando exige que reconsideremos a forma como explicamos a evolução do universo em livros didáticos e programas de pesquisa. Modelos antigos precisarão ser revisados à luz de evidências concretas e mensuráveis. O que antes era especulação científica, agora é observação direta, mensurável e replicável. Isso nos permite afirmar com confiança que o universo primitivo era mais complexo e estruturado do que se pensava, e que a formação de galáxias começou muito mais cedo do que previsto. Ao encerrar esta jornada, compreendemos que cada fóton capturado é uma prova do rigor da ciência moderna. Não é teoria vaga, mas sim evidência sólida que amplia nosso entendimento e nos aproxima da verdadeira história do universo. Por fim, este é um convite para você acompanhar cada avanço, cada nova análise e se engajar na construção do conhecimento científico. Curta, compartilhe e inscreva-se, não apenas para assistir, mas para fazer parte de uma era em que testemunhamos a história do cosmos sendo reescrita diante de nossos olhos.